Nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24. Como eu já disse aos irmãos, Mateus 24 e 25 são os textos mais claros acerca dos sinais da volta de Jesus Cristo. É quando Jesus, ele responde à pergunta dos seus discípulos que o interrogaram acerca dos sinais da sua vinda e dos sinais do fim do mundo. Então o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus é a resposta de Jesus a 3 perguntas que foram feitas. Amém? Mateus capítulo 24, verso de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, fim dos séculos, ou fim do mundo? Então, 3 perguntas: quando acontecerão essas coisas? E essas coisas, como eu expliquei aos irmãos, é a destruição do templo, que ele tinha acabado de dizer que o templo seria destruído. Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus começa a responder no verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes. Então Jesus vai responder. Nós já analisamos a primeira parte da resposta de Jesus. A primeira parte da resposta de Jesus é exclusivo para os judeus. Amém, irmãos? Observe, a segunda parte da resposta de Jesus é para a igreja. E a terceira e última parte da resposta de Jesus é para os gentios, ou as nações, como você preferir. Amém, irmãos? Nós já analisamos, e eu quero acelerar um pouco aqui, até o verso de número 28, foi o último versículo que nós lemos, porque onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águias, isso para os judeus. Vamos então, a partir do verso de número 29, continuar analisando a resposta de Jesus, acerca dos sinais da sua vinda, e também os sinais que precedem o final dos tempos. Verso de número 29, e logo depois da aflição daqueles dias, a aflição da grande tribulação que os judeus vão viver, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, depois da aflição, depois que vier o tempo de aflição, qual nunca houve, isso para os judeus, amém, irmãos? Depois desse tempo, o que é que vai acontecer? O sol vai se escurecer, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, dos céus. Já imaginou o que é isso? O sol se escurecerá. Você já imaginou sem sol? A lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Observe, 30, então, ou seja, depois disso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus Cristo, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, com o som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esses escolhidos aqui ainda são os judeus. Então olha para mim, nós lemos e estudamos domingo passado, sobre o princípio das dores,
e sobre a grande tribulação. Falamos um pouquinho sobre o anticristo que vai se manifestar lá em Jerusalém, no tempo do fim, durante a grande tribulação. Falamos da perseguição aos judeus, lembra? Que eles têm que orar para que a fuga não seja nem no sábado. Ai das grávidas, das que amamentam, porque quando o anticristo se manifestar, eles precisam fugir. Quem estiver na Judéia, não volte para sua casa, fuja. Por quê? Porque haverá uma grande perseguição, haverá uma grande matança para os judeus que habitam em Jerusalém, uma matança muito grande. Nós lemos, as mulheres serão forçadas, as crianças serão mortas, e haverá um tempo de grande aflição. Pastor, isso é o fim? Não. Depois das aflições daquele dia, ou seja, se não bastasse isso, o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão do firmamento. Depois que isso acontecer, então aparecerá no céu o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens, essas nuvens aí mesmo. Jesus vai aparecer sobre as nuvens. Todas as nações da terra se lamentarão. Jesus enviará então os seus anjos. Para quê? Para recolher em um só lugar os seus escolhidos. Esses escolhidos do verso 31, ainda não é a igreja, são os judeus. Deus tem os judeus escolhidos por toda a terra. Por que Deus tem os judeus escolhidos por toda a terra? Porque quando começou a perseguição contra os judeus se espalharam por toda a terra. Consegue entender ou não? Então tem judeu no Brasil, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeus na Europa, tem judeus por todos os lugares. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos um judeu famoso, Silvio Santos. O Silvio Santos é judeu, mas como é que o Silvio Santos veio parar no Brasil? O avô do Silvio Santos foi perseguido, fugiu da perseguição e veio parar no Brasil. Consegue entender? O Luciano Huck, embora assim bem falsificado, mas também é descendente de judeu, está aqui no Brasil. E muitos outros que estão por aí, que são judeus, são descendentes de judeus, são filhos de judeus, e que estão espalhados pelos 4 cantos da terra por causa da perseguição que houve aos judeus. Quando Jesus voltar, ele vai juntar essa turma toda num lugar só, porque são os judeus escolhidos. Os irmãos estão aí? Conseguiu entender? Então olha para mim. Princípio das dores. O que é, pastor? Princípio, ainda não são as dores de parto. É o princípio das antes. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e peste. Acabou o princípio das dores? Vamos entrar nas dores. O que são as dores? A grande tribulação, anticristo, perseguição, morte. E a gente não vai entrar em detalhes, mas nesse tempo, Deus também derramará muita praga sobre a terra. É quando soará as 7 trombetas. Cada trombeta tem um significado. Por exemplo, os rios se tornarão em sangue, os mares também, as águas estarão contaminadas, e muitas coisas ruins. O verde, Deus vai ferir a 3ª parte do verde sobre a terra, vai acontecer muita coisa ruim. Por fim, vai vir um anjo chamado Abaddon ou Apolion, vai abrir a porta do abismo, e espíritos malignos virão sobre a terra, e a Bíblia diz que os homens tentarão morrer, porque vão ficar com chagas mortais, a dor vai ser tanta que eles vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles por 5 meses. Não bastasse isso, existem 3 anjos que estão reservados para esse tempo, que estão no rio Eufrates, e que também serão soltos nesse tempo, e vai matar muita gente, e vai ser um tempo de calamidade. Amém, irmãos? Acabou, pastor? Não. Depois disso, depois das aflições desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Acabou? Agora sim, não é que acabou ainda, mas agora sim o Filho do Homem aparece.
Os irmãos estão aí? Nas nuvens. O que ele vai fazer? Enviar os seus anjos para juntar os seus escolhidos. Essa até aqui, até o verso 31, a advertência é para os judeus. A partir do verso 32, a advertência agora é para a igreja, é a nossa parte. Amém, irmãos? É o que nos cabe. Vamos lá? Pastor, como que o senhor sabe que não é mais para os judeus? Eu vou ler um versículo que vai trazer luz para você, que agora ele não está falando mais para os judeus. Amém, irmãos? Verso 42. Os irmãos estão aí? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso. Os judeus reconhecem Jesus como Senhor? Não. Então já não é mais para os. Quem é que reconhece e confessa Jesus como Senhor? A igreja. Como é que você foi salvo? Crendo e confessando que Jesus é Senhor. Os irmãos estão aí? Então vamos lá, vamos analisar o texto. O texto é para nós. 32. Aprendei, pois, esta parábola. Diga parábola. Olha para mim. Parábola sempre para a igreja. Amém, irmãos? Parábola sempre para a igreja. Olha lá. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, eles ficam bonitos e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Diga assim, quando a figueira, quando os ramos da figueira ficam bonitos e brotam folhas, o que a gente sabe? Está próximo o verão. Diga assim, quando a figueira brota folha, todo mundo sabe que está perto o verão. Nós aqui no Brasil não temos muito contato com figueiras, mas lá em Israel as figueiras são muito comuns. Então, como é que eles sabem que está perto o verão? Eles olham para as figueiras, elas começam a ficar com os ramos bonitos e começa a brotar folha. Aí quem está lá já sabe, está próximo o verão. Amém? Verso 33. Igualmente, diga igualmente. Diga da mesma forma. Da mesma forma, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Diga estas coisas. Que coisas? As coisas que ele acabou de falar. O que ele falou? Ele falou sobre guerra, rumores de guerra, terremoto, os judeus sendo odiados, o evangelho do reino sendo pregado a todas as nações, sim ou não? Então observe, olha para mim, como é que vocês sabem que está perto o verão? Olhando para a figueira. Como é que você sabe se Jesus está perto? Olhando para estas coisas. Aí eu te pergunto, nós já temos falsos cristos? Tem guerra? Tem rumor de guerra? Tem fome? Tem peste? Quantos estão acompanhando o noticiário acerca da China? Viu o vírus? E há quem diga, nós não sabemos, estamos muito longe, mas há quem diga que o governo chinês está abafando, e que o vírus pode contaminar 130 mil pessoas em menos de 10 dias. Mais de 50 pessoas já morreram. O que é isso? Peste. Consegue entender? Então observe, olhando para esses sinais, nós sabemos que ele está às portas. Assim como alguém olha para a figueira e vê que as folhas brotaram, sabe que está perto o verão, quando olha para esses sinais, sabemos também que Jesus está às portas. O nosso rei está voltando. Aleluia, glória a Deus. Os sinais estão aí, irmãos. Nós estamos olhando para os sinais. O rei Jesus está voltando. Vamos lá, continuando.
Verso 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas, diga, esta geração. Qual geração, pastor? A geração que vê os sinais, amém? A geração que vê os sinais acontecendo, não vai passar essa geração sem que tudo que Jesus disse se cumpra. Os irmãos estão aí? Conseguiram compreender, sim ou não? Então observe, qual é a geração que está vendo os sinais? É a nossa. Os irmãos estão aí? Por isso que eu digo, eu não acredito que vai passar essa geração, irmão, sem que aconteça. Aleluia por isso, glória a Deus. Olha lá, você deveria ter dado uma glória bem forte. Porque 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, quando é que vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Só Deus sabe o dia, só Deus sabe a hora que isso vai. Nem os anjos sabem. Amém, irmãos? 37. Aí ele vai dizer como vai acontecer para a igreja. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga assim, como foi? Do mesmo jeito que aconteceu. Fala, irmão. Nos dias de Noé, vai acontecer com a igreja. O que aconteceu? Observe. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, ninguém percebeu que Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio e os levou assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha para mim, irmãos, vamos pensar um pouquinho nos dias de Noé. O apóstolo Pedro diz que Noé, ele era um pregoeiro da palavra. Noé não só construiu uma arca, Noé também anunciava o dilúvio. Amém, irmãos? Imagine, provavelmente Noé fez a arca no seco. Noé não fez a arca próximo a um rio ou dentro de um rio. Noé construiu a arca num lugar que não tinha água. Amém, irmãos? E Noé construindo a arca, provavelmente as pessoas passavam e perguntavam: o que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma arca. Ué, mas você deveria fazer a arca para o rio, aqui está seco. Não, é que vai vir um dilúvio e vai matar todo mundo. Por isso eu estou fazendo a arca para salvar-me com a minha família e todos aqueles que entrarem na arca. Aí talvez alguém olhe e diz assim: Noé, para com isso, eu estou com o meu casamento marcado para a semana que vem, que dilúvio o quê? Consegue entender? Os irmãos estão aí? Nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam. Olha para mim, comer e beber não é algo errado, e nem casar-se é algo errado, e nem dar-se em casamento é algo errado. Do que Jesus está falando então? Ele está falando de gente que não estava preocupado com a palavra de Deus, gente que não estava preocupada com o fim do mundo na época, com as águas do dilúvio, pessoas que não estavam preocupadas, pessoas que não estavam nem aí. Eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida, eu vou comer, beber, casar. Esse negócio, esses crentes estão falando da volta de Jesus, desde que eu me entendo por gente, e esse Jesus nunca voltou. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida. Só que mal eles sabiam que estava muito perto o dilúvio. Você veio aqui no culto, eu estou dizendo para você que Jesus está voltando. Aí talvez você olhe e fale assim: eu ouço isso desde quando eu venho para a igreja. Que voltando, eu tenho planos para esse ano.
Aleluia. E é bom ter planos, mas olha para mim, o plano principal que você deveria ter é quando Jesus vier, você ser arrebatado. Esse deveria ser o principal plano da sua vida. Consegue entender? Preste atenção. Estava lá o povo festando e o Noé lá construindo a arquinha. Aí passava um: ô Noé, larga de ser bobo. Vai ficar construindo arca, Noé? Ó, a sua família lá, vai cuidar da sua família, larga de ser bobo. É a mesma coisa que as pessoas falam hoje. De repente, domingão à tarde, você está saindo para ir para o culto, seu vizinho fala: você está indo para onde? Eu vou para a igreja. Pô, uma tarde de sol dessa, bonita, gostosa, bom de você ir para a praia, né? Tomar lá um tererê, ficar lá, você vai para a igreja. Consegue entender? Às vezes, eu estou saindo lá do prédio onde moro, e aí sai com as bíblias debaixo do braço, né? Aí o povo, quando abre, eles até espantam. Eles olham assim e falam, tipo, o que esse cara vai com essa bíblia na mão essa hora da tarde? Deixa eu dizer para você, da mesma forma que Noé estava construindo uma arca, e as pessoas diziam: louco, está perdendo a vida. Por que você não vai viver a sua vida? Qual que é o problema? Mal sabia eles que o dilúvio estava chegando. Os irmãos estão aí? Pastor, o que nós estamos fazendo? Você sabia que a arca que Noé construiu é uma tipologia da igreja? O que nós estamos fazendo aqui? Construindo uma arca. Porque aqueles que estiverem dentro da arca, salvar-se-ão. Consegue entender? E eu quero, o Senhor tem falado comigo ao meu coração, para dar uma palavra aos irmãos que estão realmente servindo ao Senhor. Qual que é a palavra, pastor? Continue servindo, irmão. Você está no caminho certo. Eu fico olhando no meio de semana, os líderes com as células, né? Pregando, aí tem célula que tem um monte de gente, tem célula que tem 3 pessoas, mas o líder está lá pregando. Eu tenho algo para te dizer: continue, você está no caminho certo, você está servindo a Jesus Cristo, esse é o caminho. Sirva ao Senhor mesmo, gaste a sua vida com isso mesmo, não para, não desiste, você está no caminho certo. Eu cheguei aqui hoje um pouco antes do horário, tá as irmãs limpando, corre ali, limpa ali, pega. É isso mesmo. Talvez um monte de pessoa vá olhar e dizer: está perdendo a vida. Mas deixa eu dizer para você, você não está perdendo a vida, porque Jesus disse que aquele que perder a vida é o que ganha. Enquanto as pessoas acham que você está perdendo a vida servindo a Deus, você está ganhando a sua vida. Sirva ao Senhor. Olha para mim, quero dar uma palavra aos líderes de célula. Vocês são servos de Jesus Cristo. É isso mesmo. Vocês estão no caminho. É este o caminho é esse. Não desanime, não pare, não deixe, não importa o que vai acontecer à sua volta. Continue fazendo exatamente o que você está fazendo. Construindo uma arca, para que mais pessoas se salvem, assim como Noé fez. Os irmãos estão aí, irmãos? Aleluia.